Boa noite. Não, só para contar uma coisa interessante que aconteceu, né? E da força mesmo da espiritualidade, né? Porque na quarta-feira passada havia recebido um WhatsApp da Dona Yara dizendo assim: Dira, peça por favor para que o trabalho do samaritano seja bem consistente, porque o Edson havia apresentado uma piora no quadro dele, né? Mas o que aconteceu? Na hora que a gente, comigo, eu notei isso, né? Na hora que a gente falou sobre ele lá na sala, né? Começou a tocar aqui no CD aquela música que ele gosta, Quanta Luz, que é uma música lindíssima, né? E foi bem na hora que a gente começou a falar sobre ele, a música começou a tocar, que tinha sido um CD que eu troquei, né? Enfim, para a gente ouvir outras músicas também. E aí na quinta-feira, qual não foi a surpresa, né? E também uma notícia para quem que não está acompanhando, né? O Edson já está em casa, ele não está acamado, ele está bem, ele apresenta um pouquinho de tontura, mas ele se recuperou assim de uma maneira muito bacana, muito legal. Nossa, não que eu tenha ficado surpresa, né? Claro, eu acredito muito. Então, eu abri aqui o livrinho, Minutos de Sabedoria, e ele está falando do trabalho, né? Do trabalho de uma maneira geral e o trabalho na seara espírita. Eu vou ler aqui para vocês, é a lição 189. Ela diz assim: desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize o seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que as suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Olha a nossa responsabilidade perante tudo, né? Perante a sociedade, perante a espiritualidade, perante a nossa vida, perante a nossa família, ao nosso trabalho. Então, que a gente possa se basear aqui nessa história para apresentar sempre o melhor, né? Eu fico muito inspirada pelo Edson, porque ele é um trabalhador incansável, né? Ele só deu esse tempinho porque, de fato, ele adoeceu. Mas, de qualquer modo, ele quer sempre estar aqui, sempre acompanhar os trabalhos. É muito legal, né? Essa força, essa paixão, esse amor por fazer o bem. E eu vou chamar a Clarice, ela vai falar para a gente a respeito de uma parábola, é a parábola do tesouro escondido. Então, boa noite a todos. Antes de falar qualquer coisa, deixa eu falar o que ela falou. Uma vez eu ouvi de um espírito falando que a gente tem que procurar ter atitudes bacanas, porque não só os encarnados da rua estão nos vendo, ou da casa da gente, ou do trabalho, mas os espíritos, né? Então a gente sempre vai servir de exemplo para alguém. Então a gente tem que ter isso aí como uma responsabilidade, né? Como fazer as coisas com altruísmo, não porque tem alguém vendo, né? Então vamos lá, gente. Então vamos, antes de mais nada, nos unindo nossas forças, nossos sentimentos, nos unindo a essa equipe maravilhosa que atua conosco aqui no centro. Nós vamos cumprimentando a cada um
com muita gratidão, com muito respeito aos nossos mentores individuais, que tudo fizeram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E nós vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre de amor. Jesus querido, que o Senhor possa, Mestre, estar conosco, conforme sua promessa, em todos os dias de nossas vidas. Contigo em nós, Senhor, seremos galhos frutíferos na árvore do século que nos levará a um só destino, a casa do Pai. Que Deus nos fortaleça, nos ampare e nos segure em suas mãos firmes e amorosas. Que assim seja. Então, boa noite. E eu escolhi para falar hoje uma parábola, né? Porque eu sou apaixonada pelas parábolas. E aí a Beth queria saber de onde eu tiro as parábolas. Eu tiro desse livro, olha. Parábolas e Ensinos de Jesus. O autor é o Caibar Schutel, que é um cara muito pensador, né? Então, aqui tem inúmeras parábolas de Jesus e também tem os ensinos de Jesus. Então, ele fala de alguns personagens, como Maria de Magdala, dos próprios apóstolos, e é muito interessante esse livro. O meu está bem sublinhado, bem rabiscado, porque eu escrevo e eu amo. Então tá, e aí eu escolhi a parábola, como disse a Indira, parábola do tesouro escondido. É uma parábola bem curtinha, eu vou lê-la, para que a gente possa destrinchar cada pedacinho dela e pensarmos de mão dadas aí, né? Pensarmos juntos. E é claro que a parábola, cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai lembrar de uma situação. Como sou eu que estou falando, eu vou falar como eu vejo, né? Como eu entendo. Mas todos vocês vão poder acrescentar aí na mente de vocês o que vocês podem tirar dela, né? Então, a parábola é o seguinte. Jesus sempre, em todas as parábolas dele, né? Ele sempre fala, o reino dos céus é como, né? Então, o intuito do Mestre Divino é sempre nos fazer entender como é esse reino de Deus, quem é esse Deus, todo amor e bondade, e sempre nos mostrando como chegar lá. Ele só veio aqui para fazer isso, nos ensinar como chegar lá, né? Como tirar as correntes dos nossos pés. Então, vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo e foi achado e tornou a ser escondido por um homem, o qual, movido pela alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Olha que interessante, né? Então, vamos começar a pensar em cada frase aqui. Que campo é esse que tem esse tesouro escondido, né? Que campo é esse? Na minha visão, eu tenho um amigo que fala outro termo, que eu acho muito bacana como ele fala também. Mas eu vejo como sendo o nosso interior. Porque todos nós não temos a centelha divina dentro de nós, isso foi o Cristo próprio que falou, né? Todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. Ninguém
é totalmente mal. Aliás, ninguém é mal, é mais ignorante. Está até no Evangelho, né? Os Espíritos falam. É mais ignorante do que maus, né? E a gente vê isso por nós mesmos. Às vezes eu sou tão ignorante em alguma coisa e me firmo naquela ignorância, depois dá até vergonha. Você fala, nossa, né, que desastre. Mas nós somos muito ignorantes ainda em muitos pontos. Então, para mim, esse tesouro é o nosso interior. Aí, quem é esse homem que achou esse tesouro, né? São todos nós que estamos na evolução. Todos nós vamos ter que achar esse tesouro. Para isso a gente está reencarnando. Para a gente achar esse tesouro. E inúmeros seres muito, muito mais evoluídos do que nós, que passaram pela Terra, foi nos deixando rastros disso. O próprio Sócrates, que nem era religioso, mas era o pai da filosofia, vamos dizer assim, e ele mesmo falou, conhece-te a ti mesmo. O segredo é esse, gente. Buda, que é um espírito de alta luz também que passou pela Terra, também falava desse caminho do retorno para o interior. Porque se a gente não se conhecer, primeiro, nós não vamos nos consertar. Nós não vamos nos burilar. Nós não vamos reconhecer que somos imperfeitos. Nós vamos ser arrogantes, sem paciência, julgadores, criticadores do nosso próximo, achando que nós somos a oitava maravilha do mundo. E nós estamos longe de ser, né? Então, cada vez que a gente vai se entrando para esse nosso interior, esse conhece-te a ti mesmo, nós vamos nos tornando mais compreensivos. Nós vamos descobrindo as nossas imperfeições, as nossas limitações. Aí, ele fala lá, este homem que achou o tesouro, né? Tornou a esconder. Por que será? Ele achou o tesouro e tornou a esconder. Mas não foi por egoísmo. Não foi para querer só para ele o tesouro. Quando ele entrou para dentro de si e viu esse tesouro infinito que vai levar ao reino do Pai, ele descobriu que ele tinha uma tonelada de defeitos a corrigir, de imperfeições, de limitações, de medos. Já repararam como a gente tem medo? Nossa, como a gente tem medo, até do que não precisa temer a gente tem. Então ele foi, nessa viagem interior, ele foi descobrindo todos esses defeitos, limitações dele. E aí ele viu o quanto ele ainda tinha para caminhar, mas ele descobriu que aqueles defeitos eram os entraves que não permitia que ele participasse desse banquete do reino divino. Então, ele começou a ter mais compreensão com os seus irmãos, com o seu próximo. Por que mais compreensão? Porque quando eu descubro que eu tenho um grande defeito, aí eu encontro outro que também tem, eu falo, puxa, coitado, eu pelo menos já descobri que tem, ele nem descobriu ainda, né? Então a gente fica tolerante, com paciência para com o outro. E por que então que ele escondeu? Porque ele falou assim, cada um vai descobrir a seu tempo.
eu sou já um homem feito e só agora que eu descobri o tesouro. Então, cada um tem o seu tempo. A gente não veio aqui para dar chibatada em ninguém, para forçar ninguém a evoluir. Então, ele começou a ter essa compaixão com o próximo. E aí ele falou, é como quando, gente, a gente, por exemplo, você está muito feliz porque aconteceu uma coisa maravilhosa na sua vida. Mas aí você percebe que ali do seu lado tem alguém que está triste. Você sufoca. Você não vai sair jogando essa alegria para todo lado, porque você sabe que aquela pessoa não está bem. Então, esse sufocar a sua alegria, não postar no Facebook, guardar aquele momento, mostra que você já saiu um pouquinho do egoísmo. Você já botou o pezinho na estrada da reforma interior. Porque você está pensando no próximo. No livro Sinal Verde, do André Luiz, ele fala isso. Quando encontrares um amigo na rua, mesmo que você fique muito feliz de reencontrá-lo, não fica dando sinais de muita efusão, porque ao seu lado pode estar passando alguém que está sofrendo muito, que perdeu a pessoa que mais ama na vida, né? Então aí ele fala, você vai colocar naquele coração a dúvida se esse pai é justo, porque uns tão felizes e ele tão infeliz, né? Então a gente não pode pregar essa dúvida no coração de ninguém. Esse homem que começou a fazer essa viagem interior e, portanto, começou a achar o tesouro, ele teve esse tino de começar de esconder essa verdade, porque reconheceu que cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai caminhar essa estrada para o interior ao seu tempo. Mas todos nós vamos entrar para ela, indistintamente. Não importa quantos milênios vai levar, né? E então, aí ele começou a perceber que ele ia precisar de muita perseverança, de muita boa vontade, para conseguir fazer toda essa transformação. Assim como nós, né? O Espiritismo ensina para a gente fazer a reforma interior e a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai ali, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta e não para. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo de não parar, porque um dia ceifaremos, como diz o Paulo de Tarso, né? E aí ele descobriu também que ele precisava respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Porque se a pessoa ainda não quer reconhecer os seus próprios defeitos, não quer fazer essa viagem para o seu íntimo, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dela, né? Porque Deus respeita. Há quantos milênios nós estamos reencarnando para ser ainda os criticadores, os avaliadores da vida alheia? Há quantos milênios a gente está caminhando? E Jesus está tendo paciência conosco, né? Então, quem faz essa viagem para o interior começa a ter mais essa indulgência, esse respeito para com o próximo. Aí a parábola fala, movido pela alegria que ele foi movido, e não pela ambição. Eu vou vender tudo, mas eu vou ficar mais milionário. Não foi assim, né? Aí ele entendeu, ele se encheu o seu espírito de alegria, porque ele entendeu que ele ia ter que fazer todo aquele sacrifício
de burilar a si próprio, o seu orgulho, as suas ambições, suas vaidades, o seu egoísmo, né? As suas futilidades, tudo que a gente tem em abundância no dia de hoje, né? E então ele compreendeu nessa reforma interior, queria ter que fazer todo esse sacrifício para burilar tudo isso, e então ele deu o nome aí na parábola, o mestre, de vendeu tudo, mas na verdade eu entendo como esse sacrifício, o sacrifício de quem quer evoluir, né? De brecar a nossa língua, uma vontade de falar mal daquela, mas eu feio a minha boca e não vou falar, só pensei, já melhorei, não melhorei? Não saiu do pensamento, no Evangelho está falando isso. No Evangelho nosso fala isso. Se você brecou a fala e só pensou, já adiantou, já avançou, né? Mas se pensou e falou, aí a gente está na fase primitiva ainda. Aí eu entendo esse vendeu tudo como esse sacrifício, sacrificar-se para evoluir, né? E é um sacrifício mesmo, porque a nossa tendência é deixar correr frouxo os nossos defeitos, né? Mas ele compreendeu que vale a pena, né? Porque ele achou tão fantástico esse reino de Deus, ele achou tão maravilhoso, que ele falou, vale a pena, né? E aí nós vamos lembrar de alguns exemplos, né, que passaram pela Terra, né? Mahatma Gandhi, né? Ele compreendeu bacana, né? O cara revolucionou com a sua serenidade, né? Martin Luther King, né? Quantos discípulos que ele criou, quanto que ele modificou, né? O Buda, que ser que se iluminou, e ele não era iluminado, né? E ele encontrou o tesouro no campo, escondeu e foi avante. E ele se auto-iluminou. E como se auto-iluminou? Deixou um legado para bilhões de seres que o seguem, e todos os seres que o seguem estão no caminho do bem, né? Eu não vou falar do nosso mestre, porque o nosso mestre não veio aqui e se iluminou. Ele desceu para nos ajudar já iluminadíssimo, né? Então eu não vou falar de Jesus, porque Jesus não evoluiu aqui no nosso planeta, né? Mas eu estou falando desses seres que deixou um rastro maravilhoso aqui, né? Os próprios filósofos, né? Eu amo a filosofia. Aliás, a parte do espiritismo que eu mais amo é a filosofia. E tantos filósofos maravilhosos que deixaram rastros incríveis, e nem religiosos eles eram, né? Muitos deles acreditavam em deuses, né? Então, mas muitos acreditavam na reencarnação, né? Na vida após a morte, acreditavam que a gente renasceria de novo, né? Então, são seres que deixou um legado para nós e que a gente pode buscá-los como exemplo para nos auto-iluminar, né? Porque eles estiveram mais próximos de nós, né? E tantos outros, né? O próprio São Francisco de Assis, né? Que também nos deixou assim uma lição de humildade
de amor a Jesus incrível, incrível, né? A abnegação desse cara, né? Desculpe, eu chamo ele de cara, mas é com o maior respeito. Então, inúmeros seres, né? Passou aqui pela terra e deixou aí os próprios apóstolos, né? Que eram como nós, ignorantes, fracos, cheios de medos, né? Cheios de preconceitos, e conheceram o tesouro e foram atrás, né? E nós também. Nós já estamos com o pezinho nessa estrada. Uns já colocou um pezinho mais adiante, outros ainda está no comecinho da estrada, mas nós, graças a Deus, já estamos na estrada, né? A gente já se vigia um pouco mais, a gente já, de sã consciência, não fazemos o mal a ninguém, né? E então a gente já segue o Cristo de Deus, né? E acreditamos na reencarnação, que para mim já é um passo legal na nossa vida, porque esse é uma verdade, é uma lei, né? Divina, que nos faz pensar 2 vezes antes de fazer o mal, né? E também nos leva a querer nos auto-iluminar, né? Aí, tem uma outra passada, onde ele fala na parábola, o que tem no campo que ele se sacrificou tanto assim? O que ele enxergou nesse campo? Que ele falou assim, quero comprar todo o campo. Ele encontrou a verdadeira felicidade, a liberdade, a paz, o verdadeiro regozijo da alma, né? Tem um espírito chamado Hamed, que eu adoro ele lida muito com a parte psicológica do ser, e nós estamos num momento planetário que a parte psicológica é pesada, então eu gosto muito do Hamed, e ele fala dos prazeres da alma. Ele tem até um livro que ele é psicografado, né, pelo companheiro que trabalhou com ele durante longos anos. Ele tem um livro que chama Os Prazeres da Alma, que é uma delícia o livro, aonde ele mostra quando nós melhoramos a nossa parte psicológica, o quanto nós já podemos usufruir desse prazer da alma, né? E o prazer da alma está longe de ser conforto, beleza física, roupa, está longe, muito, muito, muito distante, né? Cultura. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia para não ter cultura. É muito importante a gente ter cultura, porque os bons espíritos falam que a gente tem que ter 2 asas, né? A da inteligência e do amor. Mas o que eu quero dizer é que não há necessidade de ser tão culto para enxergar, para encontrar esse campo aonde tem o tesouro, né? E mesmo porque, se nós temos inúmeras encarnações, hoje aquele que não tem cultura pode ter tido muita cultura em outras, né? Então a gente não pode jamais subestimar os valores das pessoas, né? Então, todo esse sacrifício, toda essa beleza que esse homem, que no caso somos nós, né? Nós somos esse homem, que já vamos encontrando nesse campo, toda essa beleza vai
faz com que a gente saiba que vale a pena o sacrifício, vale a pena perseverar, né? Para a gente desenvolver em nós. A gente fala muito de amor, mas eu acho que a gente ainda está no começo do amor, né? Mas a gente desenvolver uma coisa que eu adoro, o amor com paixão, né? O amor com paixão é sofrer com, é a empatia, né? É olhar para o próximo com empatia, se colocando no lugar dele. E a gente, quanto mais a gente faz essa viagem interior, nós vamos tendo esse amor com paixão pelo próximo, né? Até que um dia, lá, não sei quando, a gente vai sentir o puro amor, como Francisco de Assis sente já por nós, o puro amor, né? Mas ainda a gente está bem distante, vamos cair na realidade, né? Mas quando a gente for crescendo no amor com paixão, a gente já vai começar a perceber esse regozijo da alma, né? E só vai valer a pena a gente estar reencarnado quando a gente começar a sentir esse amor pela vida, né? Essa gratidão verdadeira pela vida, né? A Joana de Ângeles, acho que todo mundo já ou conhece ou já ouviu falar, que era a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, tem inúmeros livros, e ela também trabalha muito a parte psicológica. Também acho, todos os espíritos que trabalham com a parte psicológica eu acho fantástico, porque a gente está numa fase de evolução que a gente está precisando muito. E ela bate nessa tecla, né, que eu não sei dizer com as palavras dela, mas ela fala assim, a vaidade hoje no mundo é tão imensa, né, a vaidade, as futilidades, né, eu ser feliz agora, eu quero ser feliz agora, como se existisse a felicidade nesse mundo. O próprio Cristo falou que não era aqui, então a gente vai procurar em vão, né? Então, ela bate nessa tecla. Quando a gente tem tanta vaidade, que a gente tem vergonha quando nós estamos sofrendo muito, quando nós estamos passando por uma grande expiação, a gente fica com vergonha, porque a gente fica vendo os outros parecendo, coloco aspas, que tá tudo feliz, que aquela vida cor-de-rosa, mas não tá. Eu conheci um senhor que eu respeito demais, porque ele me ensinou muito na vida. Ele foi o dirigente da primeira casa espírita que eu frequentei. Hoje ele é desencarnado. Ele falava assim, minha filha, quando você vira alguém aí feliz, com a vidinha cor-de-rosa, ele está na moratória. Porque a dor chega para todo mundo. Porque se não chegar a dor, ninguém evolui. A dor é aquela professora severa que bate nas suas nádegas e faz você nadar. É ela. Porque quando você está na vida cor-de-rosa, com os filhinhos tudo em volta, ai, te amo, mamãe, você nem lembra daquela mãe que perdeu o filho. Você nem lembra de quem está sofrendo, né? Então, a dor é essa professora severa. E eu rogo para mim, rogo para vocês, rogo para toda a humanidade, que a gente aprenda, antes de levar a chibatada da dor, né? Que a gente não tenha vergonha de sofrer. A filosofia nos ensina que a gente tem que amar a nossa vida como ela é, e não olhar o outro com inveja. Lembrar sempre que todo mundo está na moratória, né? Quem está na vida tranquilinha, mas vai chegar a hora de cada um, né? Então você, Clarice, acha que ninguém evolui quando está feliz? Evolui sim.
Claro que evolui, porque Deus é tão de misericórdia que a gente evolui sim. Mas eu estou falando pela maioria. A maioria não. A maioria quer usufruir e cada vez que vai ficando feliz, vai ficando mais fútil, né? Então, que a gente não seja assim. Que o Espiritismo, que é uma grande alavanca que nós temos, que ela nos ensine todos os dias a nos colocar no nosso lugar. Quando a arrogância chegar perto de nós, a gente se autopuxar. Ixi, eu estou arrogante. Segura a arrogância. E cada vez que a gente faz esse exercício de segurar, a gente vai tendo mais ajuda dos bons espíritos que simpatizam pela nossa causa. E com isso a gente vai ter mais companhias agradáveis, né? Então era isso que eu tinha para passar, gente. Que Jesus nos ajude para que a gente evolua de verdade, nada de ficar brincando, porque senão a professora chega, né? E na minha vida a professora já chegou muitas vezes. E ainda tenho certeza que vai chegar. Então, agora nós vamos fazer a nossa parte da caridade. Nós vamos vibrar. E doarmos do nosso melhor. Então, nós vamos agora elevando os nossos pensamentos, nos unindo a Jesus, a todos os espíritos que aqui estão, trabalhadores da seara do Cristo. Vamos nos unindo a Deus, esse Pai maravilhoso, misericordioso, de grande alegria, de grande compaixão. E nós vamos, em sinal de gratidão pela nossa vida, doar-nos muito amor pelo nosso planeta maravilhoso. Que as nossas vibrações possam chegar a todos os povos desse planeta. Principalmente aqueles países que se encontram em guerras, em desavenças, por aqueles povos que passam fome e miséria, por aqueles países onde as doenças infecto-contagiosas imperam por conta do egoísmo e da ignorância. Nós vamos vibrando por todos os desempregados, por todos aqueles que não possuem um lar, por aqueles que perderam a luz da fé e da esperança, por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós vamos vibrando pelo nosso país, por todos os políticos. Nós vamos vibrando pelas religiões, para que possam se unir num só ideal, de ajudarmos-nos uns aos outros a encontrarmos esse campo de glória que nos levará à verdadeira felicidade. Nós vamos vibrando por todos os doentes. Nós vamos vibrando por esta casa espírita que nos acolhe com tanto amor e carinho e que acolhe a tantos espíritos que aqui vêm em busca de ajuda.
E nós vamos vibrando pelo nosso presidente, o Edson, para que ele se recupere rapidamente e possa vir assumir o seu posto, o seu lugar. E nós vamos vibrando a cada um de nós, para que sejamos mais compreensivos, mais amorosos uns com os outros, para que o serviço do bem continue sempre forte e que nós possamos levar adiante essa bandeira do Cristo. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.